Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 13º domingo do tempo comum. Neste domingo, a liturgia nos apresenta dos milagres, duas curas. Primeiro, a cura de uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia, já tinha gastado tudo aquilo que possuía com médicos, no entanto, ela não sarava. E depois, a cura da filha de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, que tinha 12 anos, que infelizmente acabou falecendo, mas nosso Senhor a ressuscitou. Se vocês observarem, veremos que nesses últimos dias, a liturgia está nos apresentando os milagres de Jesus. Durante a semana, após o Sermão da Montanha, por meio do Evangelho de São Mateus, nós estamos vendo os milagres. E agora as missas dominicais também, com o Evangelho de São Marcos, estamos contemplando os milagres. A vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo é marcada com esses sinais. E assim como aquelas pessoas, muitos de nós, muitas vezes ao longo da nossa vida, desejamos tanto uma graça na nossa vida, tanto um milagre e até mesmo uma cura física de alguma doença que nós trazemos em nosso corpo. Infelizmente, atualmente muitas pessoas estão passando por uma crise de fé. Algumas estão até se revoltando contra Deus. Às vezes eu estou atendendo confissão e eu fico até assustado, porque há muitos corações com ódio muito grande de Deus. Muitas pessoas pensam que rezar é pedir a Deus que Ele faça a nossa vontade, e no entanto não é assim. Por isso que esse primeiro milagre nos ajuda a compreender um pouco. Então aquela mulher que estava passando por aquela doença, no meio de uma multidão, ela pensa, ela tem fé, se ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. Mas por que ela não chegou e não pediu para Jesus curá-la, diferente de vários outros doentes? Por uma questão de vergonha, porque uma mulher naquele estado, com aquela doença dessa, era considerada impura, e tudo aquilo que a mulher tocava se tornava impuro, de acordo com a concepção do povo judeu. Então ela tem fé no meio da multidão, ela está ali, ninguém está vendo, então se eu tocar no manto dele, eu ficarei curada. E assim ela faz e fica curada. Mas Jesus, porque é Deus, ele sente que uma força salvadora saiu dele. Então Jesus pergunta, quem que me tocou? Quem que me tocou? E um dos discípulos, dizem que foi Pedro que disse isso, responde para Jesus, não está vendo que tem uma multidão de gente em sua volta, você ainda vem perguntar quem que me tocou? E Jesus pergunta, quem que me tocou? Quem que me tocou? Tremendo, aquela mulher revela a verdade, foi eu que te toquei. E Jesus diz, vai em paz, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por que Jesus fez essa insistência? Quem que me tocou? Quem que me tocou? Porque muitas vezes nós recebemos uma graça, nós recebemos um milagre, mas nós não queremos ter intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos ter compromisso com Ele. E aqui que está a crise que muitas pessoas estão passando. Quando nós rezamos, quando nós estamos próximos de Deus, ou até mesmo quando Deus realiza uma ação dessa na nossa alma, algo muito mais forte, muito mais poderoso Deus está fazendo, que é a cura dos nossos corações, o perdão dos nossos pecados, que são realidades que apenas Deus pode conceder. Então é isso que Deus espera de nós, e é essa não compreensão que está gerando muita crise. Como nos ensina Santo Afonso, nós não temos que rezar porque Deus precisa de nós. Nós temos que rezar porque nós precisamos de Deus. Ah, padre, mas eu rezo, Deus não me atende. Pedi uma coisa e Deus outra. Muitas vezes o que você estava pedindo era uma corda para você se enforcar. E Deus viu que aquilo não era bom e Ele não te deu, e te deu outra coisa. Ah, padre, por que eu estou passando por tal sofrimento? Eu não sei. Se você reza, se você pede a Deus, você pode ter a certeza que aquela é a vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus é o melhor para nós. Eu duvido que Nossa Senhora iria querer que seu filho passasse pelo sofrimento da cruz. Humanamente falando, ela não ia querer.
mas por meio da fé, mesmo não compreendendo, ela aceitou tudo aquilo como a vontade de Deus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos enfrentar tantas realidades, tantas dificuldades, tantas provações e até mesmo doenças, como a vontade de Deus. O que vocês têm que pedir não é que Deus te livre daquilo. Vocês têm que pedir, se é para passar por aquilo, que Ele te dê a força, que Ele te dê a coragem, que seja feita a vontade dEle na sua vida, naquela circunstância, naquela situação. Por isso que eu me encantei com o Evangelho de sexta-feira, aquele leproso que chega diante de Jesus e diz: Senhor, se Tu queres, Tu podes me curar. O que ele está dizendo? Eu estou sofrendo, estou passando por essa dificuldade, gostaria muito de ser curado. Se o Senhor quiser, eu quero essa cura, mas se o Senhor não quiser, eu aceito da mesma forma, porque eu sei que essa é a sua vontade. É assim que nós precisamos aceitar a vontade de Deus em nossa vida. E todo aquele nosso esforço que nós temos para pedir a Deus uma graça, ela tem que ser sobretudo para nos unirmos, para vivermos mais junto a Ele. Conta-se uma história que certa vez um discípulo chegou para o seu mestre e disse: Mestre, desejo tanto encontrar a Deus. Como estava calor, o mestre o convidou para tomar banho no rio. Primeiro o discípulo se jogou e depois o mestre. Quando o mestre entrou, ele afundou o discípulo na água, e ele ficou lá aqueles segundos, e depois soltou ele. Mesmo ele forçando, o mestre não saía, depois soltou. E o mestre perguntou: o que você tanto desejava? Ele: o ar para eu respirar. E o mestre perguntou: você deseja Deus com a mesma intensidade que você deseja aquele ar? Porque se você procurar Deus com essa mesma intensidade, você o encontrará. Mas se você não procura, você pode ter certeza que você não vai encontrá-lo, e nada adianta todo o seu esforço e todos esses livros. Então aprendamos, meus irmãos e minhas irmãs, a procurar a Deus, não porque nós estamos passando por uma necessidade, por uma dificuldade, mas porque nós precisamos vivermos unidos a Jesus. E aprendamos também a aceitar a vontade de Deus quando e da forma que Ele quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.